Meus queridos e amados irmãos, imagine a cena, o Deus eterno de joelhos com a toalha amarrada na cintura, lavando os pés empoeirados de homens comuns, os seus discípulos. Ele não segurava um cetro, segurava uma bacia, não usava uma coroa de ouro, mas usava uma toalha de servo. Esta não é apenas uma história sobre um jantar entre amigos. Na verdade, é a revolução do reino de Deus, grandeza que se ajoelha, é o Deus eterno lavando os pés dos discípulos. Nesta lição, nós iremos até o capítulo 13 do livro segundo escreveu o evangelista João, e lá dentro daquela casa, naquele ambiente, vamos escutar a água cair na bacia, vamos sentir o incômodo de Pedro e a doçura do gesto de Cristo. Vamos entender que humildade não é fraqueza, humildade é identidade. E aprendermos que no reino de Deus, não esqueça isso, aprendermos que no reino de Deus o trono é acessado por quem sabe se curvar para servir. Amém? Prepare-se, esta lição vai calçar nossos pés com a verdade de que para crescer no reino precisamos nos abaixar em amor. Jesus não nos deu apenas um ensinamento, mas ele mesmo disse que ele nos deu um exemplo. Claro, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar também com a sua classe, ativar o sininho de notificações para que você não venha perder nenhuma das nossas lições. Se inscreva no nosso canal e vamos crescer juntos na palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Meus queridos e amados irmãos, vamos para a lição de número 8, hoje falando sobre uma lição de humildade. O que é que você vai precisar para esta aula? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição, pegue papel, pegue caneta, tá bom? Esteja munido dessas ferramentas para que você possa fazer as devidas observações. A aula de hoje é uma aula muito importante, como importante foram as anteriores e as que virão, mas cada lição traz a sua singularidade, traz ali então ensinamentos que são extremamente proveitosos, importantes para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Então, neste momento eu quero convidar você a adentrar comigo nesta lição. Uma lição de humildade. Nós iremos caminhar por João, capítulo de número 13. Amém? Vamos então para o nosso textuáureo. Nosso textuáureo está em João 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui nós percebemos que a lição que Jesus ensina nos versos anteriores é dada como um exemplo de humildade praticado por Jesus, que deve também ser praticado pelos seus discípulos. É importante nós entendermos isso, não se trata aqui de um mandamento de lava-pés, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Jesus não está dando nenhum mandamento de lava-pés. A partir de hoje vocês devem lavar os pés uns dos outros no culto de Santa Ceia. Bom, não é sobre isso que Jesus está falando. Mas Jesus está dando um exemplo de humildade para que nós venhamos entender que o reino de Deus não é lugar de pompa, de glória, de louvor pessoal, de autopromoção, não é status, não é poder pessoal, mas se trata então de serviço, se trata de estar à disposição do outro para que a glória seja dada ao nome do Senhor. Então você vai ver que o reino fala sobre isso. E Jesus, sendo ele Deus, sendo ele 100% homem, 100% Deus, sendo ele o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem, nos deu então o exemplo de humildade. Ele não apenas disse para nós o que devíamos fazer, mas ele fez como exemplo daquilo que nós deveríamos viver. Então isso é muito importante que você compreenda, que você entenda, e por isso que o nosso textuário diz que eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, assim como eu vim para servir e não para ser servido, que vocês sigam também este padrão. Irmãos, se hoje
os crentes, os cristãos, entendessem esta verdade, nós pararíamos de fazer algumas coisas que a gente presencia hoje no ambiente do culto, no ambiente religioso, onde as pessoas elas têm o ministério pastoral, a diaconia, o presbitério, como uma posição de destaque, de status, numa posição em que faz com que os outros lhe sirvam, quando na verdade você percebe que estas funções não é para que nós sejamos servidos, mas para que nós venhamos servir ao nosso próximo. E aí você vê que, infelizmente, alguns entendem isso tão errado, tão na contramão, que alguns líderes se sentem tão importantes, que ele tem a cadeira do meio reservada para ele, tem uma cadeira de destaque para ele tem um copo diferenciado, ele tem uma mesa diferenciada, ele tem uma sala diferenciada, ele tem um tratamento diferenciado, sabe? Porque ele se sente de fato alguém supra importante, alguém que está sobre os demais, que exerce uma posição sobre os demais. E isso não vai muito na linha daquilo que Jesus está ensinando aqui. Porque ele disse que quem quiser ser o maior entre vós, que seja o servo de todos. Amém? Então, no reino de Deus, a hierarquia ela é invertida. No mundo, quem manda é quem está no topo da hierarquia. No reino de Deus, quem de fato exerce o papel de liderança não é quem está no topo, é quem está na ponta, é quem está lá embaixo, é quem está por último. Ele está para servir a todos, compreende? Então, no reino de Deus, o mais importante não é quem vem ou quem exerce funções de proeminência, mas aquele que está ali para servir a todos. O maior no reino dos céus é aquele que serve a todos. A gente vai falar mais sobre isso. A nossa verdade prática diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então veja, o nosso autor, na verdade prática, destaca duas coisas. É importante que você frise isso, inclusive você que é professor, você que é aluno, preste bastante atenção neste detalhe. Submissão, serviço. Veja, submissão e serviço. Submissão quer dizer obediência. É você estar ali para servir, para obedecer, para seguir ali as diretrizes. Já o serviço é você estar à disposição de dar o seu melhor para o bom andamento de um determinado trabalho, de uma determinada obra. Então, submissão e serviço são características de maturidade. É característica de maturidade. Imaturo não obedece. Já percebeu a criança? Ela não tem maturidade para discernir certas coisas, elas são geralmente insubmissas. Elas têm dificuldade de servir por causa da sua falta de maturidade. Mas no reino de Deus, submissão e serviço está ligado diretamente à maturidade e à grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Ou seja, quando você está servindo, quando você está submisso àquilo que Deus lhe convocou para fazer e está, como disse o próprio João Batista, que ele cresça e que eu diminua, quando nós reconhecemos a nossa posição, o nosso lugar, e nós então tratamos os outros como superiores a nós mesmos, logo nós estamos no crescimento espiritual. Você está desenvolvendo, você está indo no caminho certo, compreende? Vamos então avançando aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Claro, é importante que você pegue aí a sua Bíblia para que possamos ler esse texto de João. Eu faço questão de sempre ler o texto, porque, irmãos, a lição ela é, e deve ser assim, uma exposição do texto que nós lemos, tá bom? Do texto que nós escolhemos para seguir aqui no desenvolvimento do corpo da nossa lição. Então, a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 10, que diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Verso de número 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Leitura muito interessante, importante. É um texto que mostra, irmãos, com uma profundidade tão grande a humildade de Jesus. Quais são, então, os objetivos da nossa aula de hoje, irmãos? Primeiro objetivo, nós temos que abordar, né, o exemplo prático e histórico de humildade dado pelo próprio Jesus. Então a gente vai abordar essa passagem, ver de forma prática, dentro do contexto histórico, o que Jesus está fazendo. E, em segundo lugar, nós iremos correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Por fim, promover um contraste entre a humildade e a ostentação. Então, esses são os três objetivos primordiais da nossa lição de hoje. Ok? Tranquilos? Vamos avançando? Então, queridos, nós chegamos agora ao capítulo de número 13. Você que vem acompanhando aí o capítulo 11, Lázaro morre, ressuscita, capítulo 12, Maria derrama sobre os pés de Jesus um vaso de alabastro, um alabastro, um material caríssimo, e também a tentativa do Sinédrio, dos líderes religiosos de tentar matar Lázaro, o plano para matar Jesus, porque eles alegavam que se nós não pararmos, os sinais que ele faz, vai fazer com que todos creiam nele. Meu Deus. A inveja, o ódio, o medo de perder poder e autoridade. Irmãos, todos nós, sem exceção, devemos ter ciência de que nós um dia iremos passar, de que nós estamos aqui temporariamente. Vai chegar um momento em que virá outro e nos substituirá. Virá outro e fará o que nós estamos fazendo e, quem sabe, até melhor do que o que estamos fazendo. Os líderes religiosos não enxergaram isso, não perceberam que Jesus era o Messias. Não perceberam que Jesus tinha em suas mãos uma missão muito grande. A missão dada pelo próprio Deus de redimir a humanidade. Então veja que é extremamente importante nós reconhecermos isso, de que nós somos passageiros. A vida passa, o tempo passa, nosso ministério aqui não é perpétuo, amém? Não é vitalício, ele passa. E veja que isso começou uma perseguição, com medo de perder a autoridade, com medo de perder o poder. Eles começaram a querer matar Lázaro, para que ninguém, ouvindo o seu testemunho, cresça em Jesus, e matar o próprio Jesus, para que não continuasse a fazer grandes sinais, a ponto de que todos viessem a crer nele. E aí nós entramos no capítulo de número 13. Eu acho muito importante esse capítulo 13 e o que Jesus ensina aqui, porque até o momento está muito acalorado
perseguição, os líderes religiosos se levantando para tentar parar Jesus. E então, no capítulo 13, e até o momento Jesus tem falado muito sobre o reino do seu Pai, entre os seus discípulos, haviam aqueles que estavam ouvindo ele falar do reino e estavam criando expectativas diferentes daquilo que Jesus estava ensinando. Alguns deles enxergavam um reino literal, Jesus então tomando o poder de Roma, Jesus então exercendo de fato um reino político, a ponto de que alguns dos seus discípulos já estavam se sentindo importantes, se sentindo uma verdadeira autoridade religiosa. Alguns estavam já ali se planejando qual seria a sua função no reino, qual seria então o seu papel no reino, aonde eles se sentariam. Olha a que ponto estava chegando a concepção dos discípulos de Jesus. Já estavam pensando até onde sentariam, a posição de cada um ao lado de Jesus no seu reino. O que nos parece que Tiago, conversando com a sua mãe, eles falaram sobre o destaque de Pedro, e então se criou ali dentro de casa um plano para tentar já estabelecer e deixar confirmado, afinal de contas, João e Tiago são primos de Jesus, então é importante já se planejarem ali, já se organizarem para definir quem é que vai ficar à direita, quem é que vai ficar à esquerda, já deixar isso bem claro. Então eles começaram a se planejar, a estabelecer ou já desenhar quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E havia no meio dos discípulos essa tensão também de posição, de cargo, de função, aquilo que é bem comum também na nossa atualidade, não é muito diferente. Você percebe que ainda hoje o homem é assim, o ser humano é assim, o ser humano gosta de status, o ser humano gosta de visibilidade, o ser humano gosta de curtida, visualização, de ibope. O ser humano gosta, irmãos, de ser notado, ser visível, gosta de tapete vermelho, onde ele possa passar e ser aplaudidos. O ser humano gosta dessas coisas. Então veja que este sentimento permeava também, infelizmente, esse sentimento permeava o coração dos discípulos de Jesus. Esse sentimento de grandeza, esse espírito de quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Inclusive, Jesus precisou e já havia, inclusive, instruído em alguns momentos os seus discípulos sobre quem era o maior no reino de Deus, que a gente vai ver aqui mais adiante. Quem é o maior no reino de Deus? Essa foi uma pergunta importante que Jesus fez aos seus discípulos quando estes estavam discutindo qual deles era o maior. Já imaginou, irmãos? Então Jesus ele foi muito pontual em corrigir isso. E claro, para corrigir um discurso desse, corrigir a intenção do coração dos seus discípulos que estavam tomados por isso, Jesus escolheu uma forma prática de ensinar isso. E como é que Jesus então escolheu a forma prática para ilustrar e ensinar essa verdade? Aí você tem o texto da nossa lição, tá bom? Se você puder abrir aí o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, você tem o capítulo 13, onde Jesus ele vai exemplificar de forma prática, vai tratar isso de forma prática, para instruir os seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, aqui nos parece que Jesus está antecipando a ceia da Páscoa, certo? Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, estava na hora de voltar para casa, estava na hora de voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso mostra a perseverança de Jesus em amar seus discípulos, em amar seus seguidores, em amar aqueles que são seus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, irmãos, isso aqui é muito forte. Judas estava cercando a mesa com os discípulos e com Jesus, mas o diabo já encontrou um lugarzinho lá no coração de Judas. Encontrou um espaço no coração de Judas. Que perigo é, irmãos, não estar com o coração totalmente preenchido por Deus e pela sua palavra. Lembre-se disso.
Todo coração que não está completamente preenchido de Deus, da sua palavra, é um local, é um espaço aberto para o diabo colocar as suas motivações, para o diabo colocar os seus planos, e o diabo encontrou essa brecha no coração de Judas, e então o diabo plantou neste coração a disposição para atrair Jesus. O diabo colocou no seu coração, então, a intenção de trair Jesus. Então veja que, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, então veja Jesus ciente de que o tempo era chegado, ciente de que a hora era chegada, Jesus vai agora tomar a atitude que vai chamar a atenção, que vai ensinar aqui o grande exemplo do capítulo de número 13. E então nós temos Jesus tomando a atitude. No versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, Jesus começa agora a lavar os pés dos discípulos. Primeiro detalhe aqui, esta função de lavar os pés do visitante ou os pés daqueles que chegavam para uma refeição ou para uma ceia ou para uma visita, era a função do servo mais inferior da casa. Haviam servos que trabalhavam na cozinha, haviam servos que trabalhavam na organização da casa, haviam servos que trabalhavam no ensino dos filhos do senhor da casa, havia servos que eram médicos, haviam servos que exerciam diversas funções. Mas existia aquele servo que era o menorzinho da casa, que era o servo mais inferior da casa, cuja função era lavar os pés dos visitantes. E essa cena nos mostra a humildade de Jesus, de tirar de sobre si o seu manto, amarrá-lo à cintura, cujas franjas longas se estendiam para que possibilitasse então dele pegar a água em uma bacia e lavar os pés dos discípulos e ao mesmo tempo enxugar com esta toalha, com esse manto que está amarrado à sua cintura. E também o ato de tirar o manto era para que deixasse também as suas mãos mais livres, deixasse as suas mãos mais fácil para lavar os pés dos seus discípulos. E aquilo ali, irmãos, é uma cena que rouba a atenção de todos, que faz com que todos parem e de forma, inclusive, assustadora para uns, ver Jesus se curvando com a bacia nas mãos, com a toalha amarrada na cintura, lavando os pés dos discípulos, irmãos. Aquilo vai subindo um calor em Pedro. Aquilo vai subindo um nervosismo em Pedro. E Jesus está lá lavando os pés dos discípulos. E aí a gente percebe que Jesus aqui assumiu a função do servo mais humilde da casa, que era lavar os pés dos visitantes. Jesus aqui está dando um exemplo de humildade e de serviço prático. Ele não disse uma palavra, mas estava mostrando na prática o exemplo de humildade. Então veja, irmãos, nitidamente a atitude de Jesus aqui é uma atitude que nos chama muita atenção pela simplicidade, pela forma como Jesus está fazendo. O lava-pés aqui não se trata de uma doutrina onde, a partir de agora, no culto da Santa Ceia, os seus discípulos devem lavar os pés uns dos outros, devem então exercer este papel de que deve participar ali e ter alguém que lava os pés uns dos outros. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está mostrando aqui a questão da humildade, irmãos, da simplicidade, do serviço. Mesmo sendo ele quem ele era, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o 100% Deus, 100% homem, o Emanuel, o Deus conosco, mas ele nos deu este exemplo a ser imitado. Ele então se curva e começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante isso, é importante que nós venhamos compreender, porque Jesus
ele deu a nós este exemplo de servo, de humildade, de simplicidade. E aí nós temos, irmãos, Jesus adotando para si um costume histórico comum naquela época, que demonstrava então a simplicidade. Aqui nós percebemos que ele mostrou humildade, onde ele representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho, que não é ser servido, mas é servir. Jesus aqui está mostrando que a grandeza de um servo de Deus não está em ter pessoas à sua disposição para dar para ele ou para servir a ele, mas está mostrando que ministério é serviço, ministério é humildade, ministério é simplicidade. Irmãos, nós precisamos retornar a este princípio, nós precisamos resgatar este valor, nós precisamos imitar Jesus no que diz respeito ao que ele está fazendo aqui, dando para nós uma lição prática de humildade, irmãos. O ministério, o serviço do reino de Deus, não pode jamais ser exercido ou ser desenvolvido, irmãos, com espírito de grandeza, não pode jamais ser feito com ostentação, e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Então veja que Jesus ele se utilizou de um gesto cotidiano para exemplificar uma atitude simples, uma atitude humilde, que nos mostra então que o cristianismo só se tornará eficaz, o cristianismo só terá de fato exercido aquilo que o próprio Jesus ensina se nós tomarmos esta lição de servir uns aos outros. Então veja que a humildade genuína ela não está apenas no externo, mas ela deve vir de dentro do coração. Então veja que o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não se trata apenas de uma humildade externa, mas uma humildade interna, que vem de dentro, que vem do coração, irmãos. Há muitos que vivem uma falsa humildade. Tem pessoas que, por exemplo, ele é presbítero da igreja. Aí ele chega para visitar uma congregação e quando o irmão o aborda, Pai do Senhor, meu irmão, o senhor é de qual igreja? Eu sou da igreja X. Qual é a sua função ministerial? Aí eles, para dar uma de humilde, assim, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu sou presbítero. Ou até nega a sua função, eu sou apenas um servo. Não, mas veja, isso não é humildade, irmãos. Humildade não é você negar quem você é. Humildade não é você negar aquilo que Deus te deu, ou que Deus fez na sua vida. Veja, humildade é você reconhecer quem você é, servo, quem você é, alguém disposto a se doar pelo próximo. Veja, falar mais, dizer o que você não é orgulho, hipocrisia e mentira. Mas negar quem você é para demonstrar humildade, isso é uma falsa humildade. Compreende? Você precisa, se alguém lhe pergunta qual a sua função ministerial, responda. Ainda que você diga, pela misericórdia de Deus, meu irmão, eu exerço a função de presbítero, exerço a função pastoral. Mas não negue quem você é e nem acrescente. Já imaginou? Eu sou o presbítero da igreja, eu sou mestre, doutorado, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o bispo, o presbítero primaz. Aí você começa então a falar coisas que você não é, acrescentando para impressionar. Aí você está, de fato, cometendo um grande erro, você está sendo orgulhoso. Agora, não negue quem você é, seja humilde, sirva. E veja que aqui nós temos Jesus nos dando essa lição de humildade. O nosso ponto 1 traz como sinopse o seguinte: o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e temporal. Amém? É prático, atual e atemporal. É interessante que na sinopse aqui, ele faz um resumo importante, você não pode perder isso de vista. Primeiro, Jesus não falou de humildade sem mostrar. Segundo, esse gesto de humildade não deve ficar no passado.
E terceiro, esse gesto de humildade não pode acabar. Ou seja, ele é atemporal. É um exemplo que deve permanecer por toda a vida. Enquanto Jesus não voltar, esse exemplo deve permanecer sendo imitado e seguido. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Podemos avançar para o nosso segundo ponto da lição? Então vamos aqui para o nosso segundo ponto. Humildade implica autoconhecimento. Olha que interessante, irmãos. Humildade implica autoconhecimento. O que é que nosso autor ele está agora nos trazendo aqui neste ponto? Conhecendo a própria natureza. Veja, Jesus, ele mostra aqui no texto que ele conhecia, veja que Jesus conhecia, entendia que já era tempo de cumprir o que Deus havia planejado para ele. Ele sabia que era tempo de ir para o Pai. Veja que Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel, entendia a sua relevância como Senhor e Mestre, e é sabendo disto que ele, então, vai se colocar nas mãos do Pai para que tudo aquilo que o Pai havia planejado ao seu respeito venha agora se concretizar. Ele está disposto agora, já se colocando à disposição, para que se cumpra nele tudo aquilo que o Pai havia planejado, conforme a gente vê no versículo de número 3. Então veja que nesse contexto, Jesus deliberadamente trocou o seu papel de Senhor para assumir a função de um simples servo e nos dando uma grande lição de humildade. E veja que dessa forma é essencial que nós venhamos conhecer também a nossa natureza, venhamos conhecer quem somos, venhamos reconhecer então qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação. Nós precisamos então reconhecer isso. Então, devido ao pecado, irmãos, é verdade que nós temos dificuldade em reconhecer a nossa função de servo. Nós temos dificuldade de reconhecer a nossa função de apenas instrumentos no reino de Deus. E aí nós, manchado, contaminado pelo pecado, nós queremos muitas vezes, irmãos, pompa, queremos aplausos, queremos visibilidade, queremos muitas vezes ser notado, queremos muitas vezes, irmãos, olhar para as pessoas de cima e não com humildade. Irmãos, por causa do pecado em nós, nós queremos ser servidor no reino e não queremos servir no reino. E aí você encontra muita gente que está no reino, ou está no templo, ou nas denominações, mas que infelizmente não estão para servir. Eles querem ser servido, ele quer o melhor daquilo que o reino pode lhe oferecer e que os súditos do reino podem lhe dar, mas eles não estão ali para servir. E aqui Jesus nos mostra que nós devemos nos submeter e nos humilhar uns aos outros. E, infelizmente, por causa do pecado, nós preferimos olhar de cima para baixo e raramente de baixo para cima. Ou seja, nós queremos posição, nós queremos status. O ser humano por si só gosta de aplausos, gosta de visibilidade, gosta de ser então elogiado, lisonjeado. E Jesus então mostra aqui o caminho da humildade. Em João 13, versículo 15, ele diz: eu vos dei o exemplo, ou seja, sejam humildes. Sejam humildes. Esta é a grande instrução de Jesus aqui nesse texto. Sejam humildes, irmãos. Não podemos jamais deixar que o nosso coração venha ser orgulhoso, venha ser pomposo, venha então fazer nos sentir melhores do que os outros. Nunca esqueça isso. Você é pó e cinza e que você deve então servir uns aos outros, tomando Jesus como exemplo. Veja, o exemplo deixado por Jesus. Ele mesmo disse: eu vos deixei o exemplo. Pense em Jesus, né, o verbo divino, repleto de glória, de poder. Ele abdica então da sua majestade para vivenciar a experiência humana, como menciona o Evangelho. Não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou, conforme está em João capítulo 5, versículo 30. Lá em
Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 6 também, o texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, leia Filipenses capítulo 2 e veja que grande gesto de humildade, de simplicidade Jesus, ele nos concede. Então veja que Jesus ele se uniu à nossa condição, se uniu à nossa natureza, para nos dar o grande exemplo de humildade, irmãos, humildade. Então veja que à luz deste exemplo, não deveria ser difícil servir uns aos outros e nos submetermos à liderança de nossos irmãos e também desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Não deve ser algo difícil, mas algo natural quando nós entendemos que o nosso próprio Cristo nos deu esse grande exemplo a ser seguido. Irmãos, isso muda tudo. Porque se você estiver dentro da sua congregação e entender que olhar para os outros como seus superiores e buscar servir aos outros ao invés de ser servido, buscar a doar-se ao invés de esperar que os outros se doem por você, isso muda tudo. O problema nosso hoje, irmãos, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, é exatamente porque nós estamos dentro de uma comunidade onde todos querem ser servidos. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. É o pastor que quer que as ovelhas lhe sirvam. É o diácono que quer que a igreja lhe sirva. É o irmão que está lá com um rei na barriga e quer que todos lhe sirvam. Quer que todos estejam à sua disposição. Quando o evangelho nos mostra que nós devemos estar para servir, para nos submeter. Por que você acha que tem pessoas que são submissas à autoridade espiritual, ao pastor, ao líder que Deus colocou para zelar e cuidar da sua alma? Porque há nele um espírito de grandeza, porque eu sou, porque eu faço, porque tem que ser do meu jeito. E aí tenta manipular a liderança, tenta manipular a igreja, tenta fazer as coisas funcionarem do seu jeito e não do jeito de Deus, porque não se submete à liderança. Mas, irmãos, veja que exemplo de humildade Jesus aqui nos dá. Jesus era um homem simples, irmãos. Se hoje você tivesse a oportunidade de ir lá no século I, de visualizar quem era Jesus, veja para você ver, veja, né, claro, para você notar a simplicidade de Jesus. Quando Judas, ele traiu Jesus com 30 moedas de prata e precisou entregar Jesus, olha o sinal que ele deu para os soldados: aquele que eu beijar, este é ele. Por que Judas precisou beijar Jesus para identificar Jesus? Porque Jesus, no meio dos discípulos, irmãos, não havia diferença. Não vestia uma capa especial, não vestia um manto especial, não usava um relógio especial, não usava uma gravata especial para identificá-lo. Não, ele era uma pessoa simples. Para identificar entre os demais era necessário Judas destacá-lo com um beijo. Já imaginou? Então Jesus não vivia esse glamour que a gente tem hoje de pastores que são popstar, de líderes que saem nas páginas dos jornais como o homem mais rico, o pastor ostentação, meus irmãos. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós estamos. O pastor ostentação sai em capa de revista. Porque ele é o pastor ostentação. Ostenta com relógio, ostenta com o melhor blazer, ostenta com a melhor gravata, ostenta com o melhor calçado, ostenta com a melhor calça. Meus irmãos, olha onde nós chegamos. E aí você vê hoje, nas redes sociais, que há aqueles que seguem o pastor ostentação porque gostam de ver o brilho terreno, gostam de ver a estrela que ele deseja ser terrena. E veja, irmãos, que nós vamos na contramão daquilo que Jesus ensinou, na contramão daquilo que Jesus deixou para nós. Aí Jesus ensina aos seus discípulos: quem é o maior no reino dos céus, irmãos? Quem é o maior? Os discípulos estavam discutindo: quem é o maior? Quem será o maior? Cochichando. Jesus preparou eles. O que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão falando? Aí Jesus começa então a dar uma lição para eles. Jesus pega uma criança: olha, se vocês não forem, não se converterem, não se diminuírem como uma criança, não serem como uma criança, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Pastor, Jesus disse isso? Disse, querido. Veja aí, Mateus. Abra aí a sua Bíblia, tá bom? Mateus 18. Mateus 18, versículo de número 1 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Naquela hora,
Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem, ou seja, não virar ou não mudar de rumo, parar com essa busca, essa sede por status, por poder, por glória, se vocês não mudarem de rumo, vocês persistirem neste caminho, e sujou para vocês, viu? Aí Jesus diz assim, ó, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Irmãos, se nós não nos convertermos, não nos tornarmos como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Meus irmãos, olha que lição profunda Jesus está ensinando aqui. A criança é simples, irmãos. A criança é simples. A criança, quando ela briga com o coleguinha, com 2, 3 minutos depois, tá na paz, tá tudo tranquilo, já perdoou, já está ali para servir, para brincar de novo. Entende? Humildade, simplicidade, capacidade de perdoar. Entende? Um dia eu estava chegando em casa, irmãos, e encontrei uma criancinha aí mais ou menos de 7 para 8 anos, de 7 para 8 anos, 6 para 6, 7, 8 anos mais ou menos. E elas haviam brigados, né? Tinham 3 crianças, elas estavam brigadas. Aí eu encontrei uma emburrada num canto, eu fiz, bom dia, como é que tá? Tá tudo bem? Ela fez, tá tudo bem. Mas eu tô chateada com a minha amiguinha, não vou brincar mais com ela não. Eu disse, mas não pode ficar assim, vocês têm que fazer as pazes, vocês são amigas. Aí eu entrei, quando eu voltei, elas já estavam sentadas brincando, irmãos. E outras vezes que eu chego, estão brincando, ou seja, se perdoam, compreende? Olha a simplicidade, a maneira de agir das crianças. Agora você, se não tomar a atitude de uma criança, de modo nenhum você pode entrar no reino dos céus. Entende? Então, o maior no reino de Deus é aquele que se humilha, é aquele que está disposto a se submeter, a servir, é que se curva para servir ao seu próximo. O próprio Jesus disse que aquele que se humilha como esta criança é o maior no reino de Deus. Entende? O próprio Jesus também ensinou em outra passagem bíblica, quando a mãe de Tiago e João abordou Jesus, Senhor, tem um pedido para te fazer. Jesus fala. Ela disse, olha, eu tenho um pedido muito importante. Eu gostaria que o senhor colocasse João e Tiago, um à sua direita e o outro à sua esquerda no teu reino. Meu Deus, irmãos. E Jesus olhou e disse, mulher, tu não sabe o que estás pedindo. Vocês podem mesmo sentar um à minha direita, outro à minha esquerda no meu reino? E aí Tiago e João disse, podemos. Ele disse, vocês podem mesmo tomar do meu cálice? Vocês podemos tomar do seu cálice, então vocês vão tomar do meu cálice. Agora, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim, mas ao meu Pai. Ou seja, Jesus ensinou para eles uma lição importante. Na sequência, Jesus diz assim, olha, olhe para os reinos do mundo. Quem manda é ao chefe, é a autoridade maior, é a autoridade, ela manda, desmanda, ela tá lá e dá ordens. Mas no meu reino não é assim. No meu reino, o maior é aquele que serve a todos. Se vocês querem ser o maior no meu reino, sejam servos de todos. Sabe quem é o maior no reino de Deus, irmãos? É aquele que está lá servindo a todos. Não é aquele que separou uma cadeira central no altar da igreja, uma poltrona diferente dos demais obreiros e destacou-se lá no altar da igreja. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo disso, mas se Jesus estivesse aqui hoje entre nós, eu tenho certeza que ele não teria aquela cadeira feita um trono no meio, diferenciando das demais. Nada contra quem usa. Tem gente que usa apenas para onde está, para saber que ali quem senta é o pastor da igreja. Nada contra, não é sobre isso que eu estou falando. Mas o problema é quando você coloca essa cadeira para sinalizar de que você é mais importante, trazendo a ideia de um trono, trazendo a ideia de que você é a autoridade máxima, trazendo a ideia de que você está ali para ser servido, trazendo a ideia de pompa, trazendo a ideia de que você é mais do que você pensa que é. Entende? Isso é um grande problema. E aí, nossa sinopse do ponto 2.
A virtude da humildade possibilita-nos a reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Então, veja, a humildade é uma virtude que, embora esteja em extinção, ela nos possibilita reconhecer as nossas limitações. E aí a gente evita a armadilha da soberba. Irmão, a soberba é um problema. É um problema muito grande, que tem arrastado multidões à perdição. Pessoas que têm a síndrome de Lúcifer, a síndrome do diabo, de querer, então, ser mais do que Deus, de querer adoração, de querer comprar as pessoas se elas o adorarem. Entende? Então, irmãos, humildade implica em autoconhecimento. Amém? Nosso terceiro ponto para nós finalizarmos: humildade versus ostentação. Queridos irmãos, nesse terceiro ponto, o autor ele vai nos mostrar que havia uma competição silenciosa entre os discípulos, que eu já falei para você, o desejo deles de quem seria o maior no reino de Deus, o pedido, então, da mãe de João e de Tiago de colocar um à direita e o outro à esquerda. Havia esta competição silenciosa nos bastidores, longe assim dos olhares ou da audição de Jesus, a intenção de quem haveria de ser o maior no reino de Deus. Jesus, então, mostrou o caminho da humildade para eles, inclusive servindo a eles, lavando os pés, como a gente vê aqui no livro de João, capítulo 13. Jesus mostra o caminho da humildade, da simplicidade, para ilustrar aos seus discípulos a importância deles serem humildes. Amém, meus irmãos? Deles seguirem o caminho da humildade, da simplicidade, do serviço no reino de Deus. Me permita fazer a leitura aqui do nosso texto, irmãos, do livro de apoio. Esse livro de apoio nos traz de forma muito contundente, e por isso eu quero ler na íntegra alguns pontos que ele colocou aqui, para mostrar como muitas vezes este contraste entre humildade e ostentação é a realidade ainda muito presente no reino. Então veja, hoje nós temos, irmãos, ainda esse contraste, onde as pessoas não seguem o exemplo de Cristo, que deixou para nós um exemplo de humildade, mas veja que hoje as pessoas buscam então posições, mas não humildade. Veja que eles buscam supremacia, mas não submissão. Eles buscam conquista de posição, mas não buscam servir. Eles buscam exaltação, mas não buscam se humilhar. Eles querem ser notados, mas não buscam a simplicidade. Eles querem superar o outro. Hoje há, irmãos, competições de pregadores. Quem prega melhor, quem tem uma mente mais brilhante, quem tem uma melhor oratória, quem consegue fazer uma melhor hermenêutica, uma melhor exegese do texto. Então, fica aquela competição de quem pregou melhor, de quem fez melhor. Irmãos, nós não podemos cair nas malhas deste erro, jamais. No reino de Deus, irmãos, não podemos fazer feita a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, que é o grande bandeirante do cristianismo. Eu sou de Pedro, homem da experiência. Eu sou de Apolo, um homem extremamente intelectual. Eu sou de Jesus. Não podemos fazer essa divisão, irmãos. No reino de Deus não existe o melhor grupo, existe a unidade, existe a comunhão, entende? Então veja que é um perigo quando nós estamos fazendo do evangelho uma competição. Já imaginou, irmãos? Um altar de competição? Uma pregação para fazer competição? É claro que quem prega deve esmerar-se em preparar-se, em melhorar a cada dia, mas melhorar para melhor servir ao reino, não para ostentar perante outros, compreende? Aquele que canta deve melhorar o seu empenho, a maneira de cantar, fazendo aí
cursos, fazendo aí aulas de canto para melhorar, para melhor servir ao reino, não porque ele quer se sobressair ao outro ou quer se destacar entre os outros. Compreende, irmãos? Faça o melhor para o reino. Dê o seu melhor para o reino. Você pode fazer melhor? Faça melhor, mas não para a sua glória, não para humilhar alguém, não para dizer que você é melhor do que o outro. Faça para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Amém, queridos? E o nosso autor da lição ainda pontua que há muitos que eles querem fazer para a superação do outro, não por amor ao próximo. Veja que a igreja não pode entrar nesse jogo de competição para ver quem é mais, quem tem mais e quem faz mais. Não podemos entrar nesse jogo. A dignidade não está em quem oferta mais, em si e sim em quem serve mais, irmãos. Então veja que nosso foco não pode ser em querer destaque, mas em querer servir. Porque o verdadeiro crente é alguém que está pronto para servir a Deus e servir a igreja. O que Jesus quis nos ensinar quando lavou os pés dos discípulos é que a exaltação maior no reino de Deus está em servir e nunca em esperar para ser servido ou esperar que os outros lhe sirvam, mas é servir com alegria. Amém, queridos? Então, este capítulo 13, Atitude de Jesus, é um convite à humildade, é um convite à simplicidade, queridos. Então, a vida e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus constituem para nós esse convite a trilhar um caminho humilde, seja simples. Não fique buscando a glória, o glamour que o mundo quer. Seja uma pessoa simples, amém? Seja uma pessoa humilde, esteja disposto a servir, seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa disposta a doar-se para o melhor do grupo e do outro. Então, nesse sentido, irmãos, nós somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido da armadilha da ambição, da ostentação, do egoísmo. Nós somos chamados, então, a partilhar os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo de número 8. Amém, meus queridos irmãos? Então, o que Jesus nos ensina aqui no Lava Pés, na verdade, é uma lição de humildade. Amém? A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, a humildade convida. Amém, queridos? Que Deus em Cristo aplique essa palavra aos nossos corações. Uma frase aqui para nós finalizarmos. A humildade não é perder valor, é reconhecer que servir é o maior valor do reino. Quando você é uma pessoa humilde, você não está perdendo valor, você não está perdendo a sua essência, você não está perdendo, porque aí fora o que mais vale é a ostentação, é dizer que tem, que faz, que é. Mas veja, humildade não é perder valor. Pelo contrário, humildade é você reconhecer que servir ao reino de Deus é sim o maior valor do reino. Ou seja, no reino de Deus o maior é quem serve, não é quem é servido. E Jesus nos deu esse grande exemplo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, se você deseja melhoras para o nosso canal, coloca aqui nos comentários, a sua participação ela é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do canal EBD Explicada 2.0.